Seja muito bem-vinda à nossa live semanal. Estou muito feliz que você esteja aqui. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e aqui no meu perfil eu te ensino a desinflamar o seu corpo e destravar a sua queima de gordura. Então, a nossa live de hoje é uma live muito especial, é uma live muito importante, porque eu vou ensinar o passo a passo que você precisa seguir, o que você deve fazer e o que você não deve fazer para conseguir desinflamar o seu corpo e destravar a sua queima de gordura, tá? Antes de nós iniciarmos, coloca para mim aqui no chat, por favor, se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloca aqui para mim, por favor, e aí já vamos dar início. E se você tiver dúvida, não tem problema, já vai mandando aqui nos comentários, que daí eu vou fazendo algumas pausas e respondendo a sua dúvida, ok? Vamos lá, antes da gente iniciar com o conteúdo em si, tem algumas coisas que você precisa entender. Eu não sei se você sabe, se você sabia disso, mas um corpo inflamado tem muito mais dificuldade para emagrecer. Você sabe disso? Coloca aqui para mim no chat. As meninas estão dizendo que tá ok, tá tudo certo. Beleza. Então, você sabia disso? Que quando o nosso corpo está muito inflamado, nós temos muito mais dificuldade para emagrecer? Aquela queima de gordura, ela fica travada. Então, se você não sabia disso, é muito importante que você saiba, tá? Por que todo mundo fala o tempo todo, é importante desinflamar, é importante ter um corpo desinflamado? Justamente por causa disso. Porque um corpo livre de inflamações, um corpo que é menos inflamado, ele queima a gordura muito mais rápido, elimina a gordura e o processo de emagrecimento acontece muito mais fácil, de uma forma muito mais rápida e fácil, certo? Isso não significa que você vai ficar, existe uma pessoa que vai ficar 100% desinflamado. Não, isso não existe, porque existem vários fatores, não só ligados à alimentação, que podem causar um certo tipo de inflamação no nosso corpo. Porém, a gente tem que tentar deixar o ambiente o mais desinflamado possível para ele ter um grau mínimo de inflamação, né? Porque o que acontece? Qual é o problema? O que trava o emagrecimento? São aqueles graus de inflamações muito altos, porque a gente tem vários graus, né? Começa com um leve, um moderado, até os graus mais altos, os graus mais graves de inflamação. Quanto mais inflamada você tá, mais gordura localizada você vai ter, mais celulite você vai ter, mais cansaço, problemas intestinais, falta de disposição. Então, qual é o objetivo, qual é o nosso objetivo ao desinflamar esse corpo? Tentar deixar um grau mais leve possível, certo? Porque daí o emagrecimento acontece de uma forma mais rápida e eficiente, e não só o emagrecimento, porque um corpo desinflamado, ele melhora em tudo. Melhora o quê? A tua digestão, a absorção, o teu cabelo fica muito mais bonito e mais forte, a sua pele fica muito mais bonita, todos os nutrientes são absorvidos da maneira certa, então você vai ter mais disposição, você vai ter muito mais vontade de executar as coisas. Então, ter um corpo desinflamado é muito mais importante para a saúde em geral, não só para o emagrecimento, porque a gente sempre pensa mais no estético, né? Naquela parte estética que vai te fazer emagrecer, que vai fazer você ficar magra mais rápido, mas além disso ainda tem os benefícios de um corpo desinflamado, que ele é muito mais saudável. Então você, além de ser uma mulher magra, você vai ser uma mulher muito mais disposta, você vai ter menos problema com ansiedade, porque a ansiedade, ela está muito ligada à falta de alguns tipos de nutrientes. Então, quando você tem um corpo muito inflamado, esses nutrientes não são absorvidos. Então, aqueles hormônios e neurotransmissores que são responsáveis por nos dar aquela sensação de prazer e bem-estar, eles acabam ficando, a produção desses hormônios e neurotransmissores fica ineficiente. Por isso que ter um corpo desinflamado é tão importante para regular todo o nosso corpo, desde o sono, desde a ansiedade, desde do emagrecimento. Ele é importante para tudo, tá certo? Então, eu quis fazer esse panorama inicial para você entender
o quanto a inflamação pode prejudicar o nosso corpo, o quanto isso vai te atrapalhar em todas as áreas da sua vida, tá bom? Por isso que é tão importante seguir o passo a passo que eu vou passar aqui hoje, tá bom? E aí você pode me perguntar, Carol, beleza, todo mundo fala tanto desse negócio de inflamação, de corpo inflamado, mas o que é essa tal de inflamação, né? A inflamação, ela é uma resposta do nosso corpo. Quando tem algo no nosso corpo que não está bem, que não tá legal, quando a gente ingere alguma coisa que não nos faz bem, que não causa benefícios para o nosso corpo, o que ele faz? Ele entra como um mecanismo de defesa e causa essa inflamação para te dar um sinal de alerta, entendeu? Opa! Tem alguma coisa errada aqui, algum alimento que não é legal, e aí ele responde dessa forma inflamatória para te dizer que algo não tá legal, para você parar de consumir aquele alimento, para você prestar mais atenção nos seus hábitos. Então, a inflamação nada mais é do que a resposta do nosso corpo a algo que não nos faz bem. Todas as vezes que você está inflamada é por algum motivo, algo que o seu corpo recebeu e que não te fez bem. Então, ele gera essa resposta inflamatória para te dar um sinal de alerta para você mudar os seus hábitos. E aí, o que acontece? Aí começa a vir vários sintomas, né? O intestino não funciona bem, fica muito cansada, fica com muita celulite, muita gordura localizada, aí você faz 300 tipos de dieta e nada funciona, você não consegue emagrecer, justamente porque algo ali que você está ingerindo, que o seu corpo está recebendo, aquilo ali não está te fazendo bem e está gerando um processo inflamatório. Essa inflamação, ela é uma inflamação crônica, certo? É uma inflamação que você tem que trabalhar nela para ela ir diminuindo aos poucos e ficar com um grau, sair do grave, sair do gravíssimo e chegar num grau leve, combinado? Muito bem, então a primeira coisa que você tem que entender, que você tem que começar a aplicar na sua vida, se você quer desinflamar o seu corpo, não adianta nada. Tem muita gente que vem e me pede um suco milagroso, um alimento milagroso, me passa uma lista de alimentos anti-inflamatórios. Eles são importantes? Muito, inclusive você tem que consumir eles diariamente se você quer desinflamar, certo? Mas a primeira coisa que você tem que entender é, nada vai adiantar você se entupir desses alimentos, de shot, de não sei o que, sendo que a casa não está limpa, ou seja, o seu corpo não está limpo o suficiente para receber esses alimentos. Então, antes de você pensar em, meu Deus, o que eu vou ter que incluir, vou pegar uma lista de alimentos, primeira coisa, você tem que eliminar aquilo que está te causando a inflamação. É o que a gente chama, é o que eu sempre gosto de fazer uma analogia, é que a gente vai arrumar a casa. Primeiro a gente limpa a casa e depois a gente organiza, correto? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, anota aí, tá? Pega o papel e caneta e anota aí. Primeira coisa, você vai eliminar todos aqueles alimentos que são pró-inflamatórios. Aí você vai me perguntar, Carol, isso significa que nunca mais eu vou poder comer esses alimentos que são pró-inflamatórios? Não, não é isso, certo? Não é isso. Lembra que eu te falei que não existe uma pessoa que seja 100% desinflamada? A gente sempre tem um pequeno grau de inflamação. Agora, qual é o segredo do negócio? É você diminuir ao máximo o consumo desses alimentos e deixar só lá para de vez em quando. Então, se você 90% do seu tempo você se alimentar, você evitar esses alimentos que são pró-inflamatórios e tiver uma alimentação anti-inflamatória, não tem problema nenhum, eventualmente lá uma vez na semana, de vez em quando lá você consumir algum alimento que é pró-inflamatório. Isso não vai atrapalhar o seu processo, porque é uma coisa muito pequenininha que está dentro de algo muito maior que, né, você tem uma alimentação muito boa, você evita já esses alimentos. Então, quando você consumir lá de vez em quando, uma quantidade pequena, isso não vai te atrapalhar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não precisa pensar nessa restrição absurda que nunca mais você vai poder comer, não. Você vai evitar ao máximo o consumo e vai deixar para aqueles momentos eventuais, tá certo? Então vamos lá, quais são esses alimentos pró-inflamatórios que você deve evitar nesse momento, que você deve evitar ao máximo, deixar só lá para de vez em quando, tá? Primeiro, alimentos industrializados, processados e ultraprocessados.
Então, todos os alimentos, aqueles que são embalados, enlatados, que tem um tempo de prateleira que a gente chama muito grande, esses alimentos devem ser evitados, tá? Por exemplo, todos os alimentos que ficam nas latinhas, macarrão instantâneo, suco de pacotinho, os embutidos em geral, né? Peito de peru, presunto, linguiça, todos esses alimentos, eles são os que a gente chama de industrializados, processados e ultraprocessados. Por que esses alimentos são pró-inflamatórios? Porque na composição deles, para que eles tenham um grande tempo de prateleira, eles têm na composição muitos aditivos químicos, substâncias que causam essa inflamação no nosso corpo, que são aquelas substâncias que não fazem bem, aditivos químicos, conservantes, estabilizantes, espessantes. Essas substâncias, quando consumidas em excesso, causam uma inflamação muito grande no nosso corpo. Além de que a maioria desses alimentos são muito ricos em sódio, tá? O sódio também é uma substância que causa inflamação e que não é bom que você consuma em excesso, porque ele também causa retenção, pode te gerar problemas lá na frente de hipertensão, enfim. Então, sódio em excesso não é bom. Por isso que esses alimentos devem ser evitados, ok? Esse você deixa para comer de vez em quando, só eventualmente e não frequentemente, certo? Aqueles temperos prontos também, aqueles caldos prontos, a maioria das pessoas opta por esses caldos prontos, esses temperos prontos pela facilidade, né? Porque, é mais prático, eu vou lá e compro. Mas esses temperos também causam um mal muito grande, uma inflamação muito grande no nosso corpo, tá certo? Segundo alimento pró-inflamatório que você deve evitar e deve consumir pouco para não causar inflamação no corpo, o açúcar, tá? Por quê? O açúcar, quando você ingere ele em excesso, em grande quantidade, ele aumenta as citocinas pró-inflamatórias no nosso organismo. Isso significa que, se você consumir açúcar em excesso, ele vai causar mais inflamação, tá certo? Ah, Carol, mas nunca mais eu vou poder comer um doce? Não, não é assim. Mas se você come lá um chocolatinho por dia, ou eventualmente você come um doce, não tem esse hábito de comer frequentemente, não tem problema nenhum. O problema são os excessos. Os excessos do açúcar, de industrializados e desses outros alimentos que são pró-inflamatórios que vão causar essa inflamação em excesso, tá certo? Outro alimento que causa muita inflamação, carboidratos à base de farinha branca. Por quê? Esses carboidratos, eles têm um alto índice glicêmico, que a gente chama. O que é isso? O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o açúcar do carboidrato é liberado no nosso organismo. Então, quando ele é liberado de uma forma muito rápida, a gente tem o que a gente chama de picos de insulina. E esses picos de insulina, quando eles acontecem em excesso durante o dia, muitas vezes durante o dia, isso também causa uma inflamação maior no nosso corpo. Por isso que carboidratos à base de farinha branca não são indicados. Ah, mas eu amo um pão francês. Não tem problema nenhum. Se você consumir em pequena quantidade, eventualmente não tem problema. O problema é consumir esse excesso de farinha branca constantemente. Combinado? Outro tipo de alimento que causa muita inflamação, aqueles tipos de gorduras ruins, tá? Não as gorduras boas. As gorduras boas, por exemplo, o ômega 3, ele até tem um poder anti-inflamatório, tá? Eu tô falando das gorduras ruins. Por exemplo, os óleos vegetais em geral, todos esses óleos vegetais, com exceção do azeite de oliva, certo? Alimentos que são à base de gordura trans, por exemplo, salgadinhos, bolachas. E deixa eu falar um negócio sobre muito importante com relação à gordura trans. Eu não sei se você já observou que tem muitos alimentos que ele vem descrito lá. Por exemplo, esses salgadinhos de pacotinho, bolacha recheada, eles vêm descrito lá, sem adição de gorduras trans. Porém, essa informação é na porção indicada no verso, certo? Não é que no pacote inteiro do salgadinho não tem gordura trans, é naquela porção. Quando você olha no rótulo, nas informações nutricionais, tá descrito lá a quantidade calórica, a quantidade de carboidrato, proteínas, gorduras em uma porção específica, que é normalmente, 20 gramas, 30 gramas, depende do alimento, tá? Essa informação da gordura trans, esses alimentos não têm gordura trans nessa porção.
Então, se é em 20 gramas, se você consumir 20 gramas do alimento, ele tem uma quantidade muito pequena, praticamente irrelevante de gordura trans. Agora, se você comer o pacote inteiro, você vai ingerir uma quantidade grande de gordura trans, tá certo? Então, cuida muito com essa questão do rótulo, tá certo? Existem realmente alguns alimentos, até algumas margarinas. As margarinas, antigamente, elas tinham uma quantidade de gordura trans muito grande. Porém, agora já tem algumas que não tem, que são zero gordura trans, mas isso você tem que observar no rótulo, combinado? Outra coisa muito importante é aquelas gorduras saturadas também são um tipo de gordura ruim. O que é essa gordura saturada? Aquela gordura que normalmente ela tá aparente nas carnes. Sabe aquelas carnes que são mais gordurosas? Por exemplo, picanha, costela, que tem essa gordura aparente. Então, esse tipo de gordura se chama gordura saturada. E esse é um tipo de gordura altamente inflamatória. Então, se você tem hábito de comer muita carne gordurosa, muito rica em gordura, em excesso, muitas vezes, né, na semana, várias vezes ao dia, isso pode te causar uma inflamação muito grande, combinado? O álcool em excesso também causa inflamação. Cigarro também. Então, assim, eu sei que é muito complicado essa questão de cigarro. Falar, meu Deus, você tem que parar de fumar. Mas o cigarro, ele é extremamente pró-inflamatório. O ideal era que, né, se você quer realmente ter um corpo desinflamado, é que você não faça uso de cigarro. Ah, Carol, eu não consigo. Pelo menos diminui. Tenta reduzir ao máximo, porque o cigarro, além de ser extremamente pró-inflamatório, ele causa muitos malefícios à saúde, tá certo? E o álcool também. Ah, mas isso não significa que vai chegar no final de semana, você não pode tomar mais uma cervejinha, uma caipirinha. Eu adoro vinho, por exemplo. Eu não gosto de cerveja porque eu não gosto do gosto, não é nem por nada. Mas eu adoro um vinho, por exemplo. Então chega no final de semana, mas não é todo final de semana, né? Eventualmente eu vou lá, tomo uma taça de vinho e tá tudo certo. O problema é o álcool em excesso. Tem pessoas que bebem álcool, bebida alcoólica todo dia. Todo dia toma meia garrafa de vinho. Todo dia toma cerveja em excesso, tá? Então, álcool em excesso também causa muita inflamação no corpo, tá certo? Então, primeira etapa já organizamos aqui, que é a parte de limpar e organizar a casa. Então, você já evitou aqueles alimentos que você sabe que inflamam o corpo, você vai deixar para consumir eles lá de vez em quando, né? Então, você já vai ter um corpo, um ambiente muito mais propício para desinflamação, tá certo? Agora é hora de eu te passar o que você precisa colocar aí no seu dia a dia, como que precisa ser a sua alimentação para ser realmente desinflamatória e destravar essa queima de gordura, tá? Primeira coisa, alimentação mais natural possível. Lembra que eu te falei ali agora há pouco que os alimentos industrializados, eles causam uma inflamação muito grande? Então, beleza, você vai evitar esses alimentos, certo? Aí você vai me perguntar, Carol, beleza, eu vou evitar os industrializados e vou comer o quê? Os alimentos mais naturais possíveis, certo? Tudo aquilo que for mais próximo da natureza vai ser indicado. Então, tem que ser uma alimentação muito rica em frutas, verduras, legumes, boas fontes de proteína, porque a proteína também é importante para tanto para dar saciedade quanto para construção muscular, então precisa ter proteína, mas de preferência proteínas mais magras, evitar aquelas que são ricas em gorduras saturadas, que são pró-inflamatórias, certo? Precisa ter. E os carboidratos, lembra que eu te falei que aqueles que são à base de farinha branca, eles são mais inflamatórios? Então, o ideal é você substituir aqueles carboidratos que são à base de farinha branca pelos integrais, tá? Ah, Carol, amo arroz branco, não gosto do arroz integral. Tá tudo certo você consumir lá um arroz branco, uma vez, duas na semana, sempre acompanhado de proteína e fibra, tá? Ah, eu não como arroz integral de jeito nenhum. Tem problema eu comer o arroz branco? Não, desde que você faça essa associação. Arroz branco sempre acompanhado de fibra, ou seja, muitos legumes e proteína, porque fibras e proteína reduzem o índice glicêmico dos carboidratos. Então, quando você consome um arroz branco, por exemplo, associado com proteína e com fibra, você não vai ter aquele pico de insulina que vai deixar o seu corpo mais inflamado, tá certo? Então, não tem problema. Ah, não gosto de comer arroz integral todo dia. Come o branco mais associado à fibra e à proteína, ok?
Quais as outras fontes de carboidratos que são ricas em fibra que eu posso consumir? No almoço, por exemplo, batata doce, batata inglesa, mandioca, quinoa, aipim, pode ser qualquer uma dessas opções, desde que seja o mais natural possível. Tudo aquilo que for empacotado, embalado, que tiver um tempo de prateleira muito grande, você evita, tá certo? Então, alimentação, evitar industrializados e alimentação mais natural possível, ok? Aí beleza, já limpou a casa, já tá evitando industrializados e já tá com uma alimentação mais natural possível. Caramba, teu corpo já vai estar bem desinflamado. Se você tinha uma inflamação grave, com certeza você já tá com uma moderada para leve. Só de fazer isso, tá certo? E aí vem o pulo do gato. Aí você pode começar a incluir na sua alimentação alimentos que tenham um poder mais anti-inflamatório. Quais são eles? Cúrcuma. A cúrcuma ela tem uma substância chamada curcumina na sua composição que é extremamente anti-inflamatória. Cúrcuma ou açafrão da terra é a mesma coisa, tá? É aquele pozinho amarelinho que você compra na casa de produtos naturais. Então a cúrcuma é muito importante. Que mais? O gengibre de preferência in natura, não em pó, ou aquele que você compra no mercado ou em verduraria, frutaria. Gengibre, ele tem uma substância chamada gingerol na composição dele, que tem um poder anti-inflamatório muito poderoso. Então, sempre importante colocar um pedacinho de gengibre, você pode colocar em chás, você pode colocar na preparação de algum alimento. A cúrcuma você também pode misturar em suco, em chá, em qualquer preparação que fica super boa. Até no tempero de salada fica muito bom. Em shot, tanto faz. O importante é consumir, ok? Que mais? Peixes ricos em ômega 3, por exemplo, salmão, atum, sardinha, cavala. Carol, mas esse tipo de peixe é muito caro. Atum, por exemplo, e salmão são peixes caríssimos, né? Não tem condições de você consumir 2, 3 vezes na semana. O ideal é você consumir de 2 a 3 vezes na semana, certo? Porém, a sardinha, o arenque e a cavala são opções de peixes que têm um custo muito mais barato, tá? Mas a sardinha que eu tô falando não é aquela enlatada, é a in natura, aquela que você compra na peixaria ou na seção de congelados no mercado, tá? Ela tem um custo muito bom. Ah, Carol, não consigo comer 2, 3 vezes na semana. Pelo menos se você consumir uma vez na semana já ajuda. Por quê? Esses peixes, eles são muito ricos em uma gordura boa chamada ômega 3. Lembra que eu falei no início da nossa live que você deve evitar o consumo de alimentos ruins, de gorduras ruins, que são as saturadas e as trans, e consumir gorduras boas? Então, ômega 3 é um tipo de gordura boa que tem um poder anti-inflamatório muito poderoso, por isso que é importante você consumir. Ó, a Lu tá perguntando aqui, ó, tilápia não entra, Carol? Não, Lu, a tilápia é um peixe, uma carne ótima, uma carne magra, porém, ela não tem uma quantidade tão grande de ômega 3, ela não é um peixe gordo que a gente fala. Gordo que a gente diz, mas gordo num bom sentido, né? Ele é rico em gorduras boas. Então, assim, a tilápia para você consumir é ótima, tá? O peixe, todos os peixes em geral têm muitas propriedades, eles realmente têm pouca gordura ruim, eles têm muitos nutrientes, muita coisa boa, poucas calorias, porém, a tilápia ela não é um peixe riquíssimo em ômega 3, tá? Eu substituiria a tilápia pela sardinha, tá? A sardinha é muito mais rica em ômega 3 e tem até um custo melhor do que a tilápia, tá certo? Que mais? Folhosos verdes escuros, tem que ter na sua alimentação no almoço e na janta, tá? Então vai fazer a sua refeição, primeira coisa, você vai fazer um prato de salada antes da sua refeição principal. E essa salada, ela tem que ter, tá? Obrigatoriamente folhosos verdes escuros. Por quê? Todos os folhosos verdes escuros têm uma ação anti-inflamatória muito poderosa. Rúcula, couve, espinafre, que mais? Agrião, todos esses que são folhosos verdes escuros, eles têm um poder anti-inflamatório muito poderoso. Ah, Carol, mas eu não gosto de salada. Infelizmente, chega alguns momentos que a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta mesmo. No começo, eu sei que é meio ruim até acostumar o paladar, mas aos poucos você vai melhorando, 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 até que seu paladar vai se acostumar, tá? Então, antes da sua refeição principal,
vai fazer um pratão de salada, colocar bastante folhosos verdes escuros e aí você pode colocar outros legumes também que você goste. Você pode colocar outro tipo de salada. Tomate, cenoura, beterraba, o que você gostar. Quanto mais colorida, melhor. Mas os folhosos verdes escuros são importantes porque tem um poder anti-inflamatório muito poderoso, tá? Aí você pode usar no tempero da salada aquela cúrcuma que eu te falei, uma colherzinha de café de cúrcuma, e pode colocar também o gengibre amassadinho ou em lasquinha, só não coloque um pedaço muito grande porque o gengibre ele é muito forte, ele tem um sabor muito forte, ele é meio picante, assim, meio ardido. Se você colocar demais, não vai ficar bom, tá? Mas colocar um pedacinho, algumas lasquinhas, fazer uma misturinha ali com azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem também é um poderoso anti-inflamatório, então você pode utilizar também como um tempero da salada para potencializar essa ação anti-inflamatória, tá? Então, o que você coloca nesse temperinho? Coloca azeite de oliva, coloca um pouquinho de sal, coloca a cúrcuma, uma colherzinha de café de cúrcuma e pode colocar umas lasquinhas de gengibre, tá? E mais um pulo do gato, coloca uma pitadinha ali, um pouquinho de pimenta do reino. Por quê? A pimenta do reino tem uma substância chamada piperina e essa substância, ela ativa a curcumina, que é aquela substância bem anti-inflamatória que tem na cúrcuma, então ela potencializa a ação anti-inflamatória. Então faz essa misturinha aí, coloca no tempero da salada que vai potencializar e deixar ela muito mais anti-inflamatória, tá certo? Beleza, ok. Vegetais, alimentação mais natural possível, alimentos bem anti-inflamatórios. E agora vamos falar sobre os carboidratos. A Paty tá perguntando aqui, ó, limão não pode, Carol? Pode, com certeza pode. O limão, inclusive, ele também tem um poder anti-inflamatório porque ele é riquíssimo em vitamina C, que é um poderoso antioxidante. Todos os alimentos que têm um efeito antioxidante, eles ajudam a eliminar os radicais livres do nosso corpo. Consequentemente, desinflamam mais rápido. Então, o limão pode ser associado sim, você pode incluir ele junto no temperinho da salada que fica muito bom. Inclusive, além de todos esses benefícios, o limão, ele ajuda a melhorar a absorção do ferro quando você come próximo das refeições principais. Então, comer o limão ali, fazer um temperinho à base de limão, junto com as refeições principais, que daí você vai consumir proteína, ajuda até a melhorar a absorção do ferro. Então, pode acrescentar sim que o limão é ótimo, tá bom? Beleza, aí com relação aos carboidratos, né? Até comentei um pouquinho com você a respeito disso, falando dos carboidratos à base de farinha branca, que o ideal é que você evite esse consumo por causa do índice glicêmico. Então, o que você vai substituir? Você vai substituir ele pelos integrais. Tudo aquilo que for integral, que for rico em fibras, você pode utilizar, tá bom? Então, pode ser o arroz integral, mandioca, batata doce, batata inglesa, inhame, quinoa. São ótimas fontes de carboidrato, riquíssimas em fibras, tá? Frutas também são fontes de carboidrato, sempre que você puder, inclua frutas com algum tipo de fibra junto. Eu vou comer lá um mamão, coloca uma fibra junto. Uma linhaça triturada, por exemplo, que daí ajuda ainda mais a baixar o índice glicêmico, que tem algumas frutas que têm um índice glicêmico mais alto, mas essa fibra junto ajuda a diminuir e deixa ele ainda mais anti-inflamatório, porque a linhaça também é um tipo de gordura boa que tem um poder anti-inflamatório muito potente, tá? A linhaça você pode usar ela tanto em alimentos salgados quanto em doce, ela não tem um sabor assim muito característico, ela combina meio que com tudo. Então você pode colocar na salada, eu adoro colocar em cima da salada, gosto de colocar, misturar com frutas, misturar iogurte, fruta e linhaça, que também fica muito bom, no ovo, tanto faz, tá? A cúrcuma também. A cúrcuma, ela ajuda, ela combina com qualquer, tanto salgado quanto doce, então você pode colocar em shot, suco, no ovo, na comida, que tudo fica muito bom. Aroma Cosméticos está me perguntando aqui se a chia pode também, Carol. Pode. A chia também tem um poder anti-inflamatório, apesar de que ela não é tão potente quanto a linhaça, mas a chia também é anti-inflamatória, então pode incluir sim, tá? Pode incluir na salada, pode fazer em formato de smoothies, pode fazer tipo aqueles bolzinhos que eles fazem com a chia hidratada, pode misturar com iogurte, frutas que também fica muito bom, tá?
Beleza, então os carboidratos, sempre os integrais para evitar esses picos de insulina, e se for o carboidrato à base de farinha branca, sempre consumir ele com uma proteína e com uma fibra junto, combinado? Mas assim, farinha branca em excesso não é bom, tá? Não é bom para o funcionamento do corpo em geral. Então, sempre dê preferência pelos integrais, porque os integrais eles têm mais fibra na sua composição. Então, além de evitar os picos de insulina, ele também vai te dar mais saciedade, tá? Então, às vezes você vai lá e come muita farinha branca, por isso que você sente muita fome, porque esses tipos de carboidrato não dão saciedade. Já os integrais, além de dar saciedade, eles favorecem o funcionamento do intestino. Se você não tiver um intestino saudável, você não vai conseguir desinflamar. Primeira coisa que eu cuido das minhas alunas, das minhas pacientes, é tratar o intestino. Por quê? O intestino desinflamado é um ambiente propício para absorção dos nutrientes serem corretas, então tudo funciona da maneira mais certa, tá? Se você não tem um intestino que funciona bem, se você tem um intestino muito inflamado, o emagrecimento não vai acontecer, tá? Não só o emagrecimento, quanto toda a parte de cabelo, unha, pele vai ficar deficiente, ok? Por isso que os carboidratos ricos em fibra são tão importantes para o nosso consumo, tá bom? Beleza, aí lembra que eu falei lá das gorduras ruins, das saturadas e das trans que devem ser evitadas? Então agora eu vou falar quais as gorduras que você deve consumir, que são as gorduras boas que têm um poder anti-inflamatório. Então uma delas são os peixes ricos em ômega 3, né? O ômega 3 é um tipo de gordura boa que tem esse poder anti-inflamatório. E aí tem outros alimentos que também são à base de gordura boa, por exemplo, o abacate. O abacate é uma fruta que tem uma quantidade de gordura boa muito grande, então ele tem esse poder anti-inflamatório. As oleaginosas em geral, todos os tipos de castanha, nozes, amêndoas, todas as oleaginosas também têm uma fonte de gordura boa. A linhaça também é uma fonte de gordura boa, então você pode incluir na sua alimentação, tá? As oleaginosas e a linhaça você pode colocar, comer junto com frutas. Você pode bater em sucos, tudo fica na salada, fica muito bom, tá certo? O importante é consumir fontes de gorduras boas, tá? Azeite de oliva extra virgem, lembra que eu falei lá no início da live que é um tipo de gordura boa para você fazer no temperinho da salada? Então, até hoje eu recebi no meu Instagram uma pergunta com relação ao óleo de coco, porque tem muito essa dúvida que o óleo de coco é a melhor fonte, tá? O óleo de coco, ele não é uma fonte de gordura ruim. Porém, a melhor fonte de gordura que você pode usar, tanto para preparação dos alimentos, para cozinhar, quanto para o tempero de saladas, é o azeite de oliva extra virgem, tá? Porque ele é uma gordura boa. Ele tem esse poder anti-inflamatório. Então, se você quer potencializar essa desinflamação, utilize o azeite de oliva extra virgem na sua preparação e nos temperos das saladas, tá? Mas eu vou te dar outra dica aqui também com relação a como você vai escolher esse azeite de oliva, que isso também é muito importante, tá? Não são todos os azeites de olivas que têm uma qualidade boa, que são anti-inflamatórios. Então, a primeira coisa que você tem que observar é se ele é um azeite de oliva extra virgem, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você for verificar no rótulo, você tem que ver lá que ele tem que ter uma acidez abaixo de 0,8%. Isso significa um grau de pureza maior. Se ele tem uma acidez muito alta, significa que ele não é tão puro e ele é mais inflamatório. Então, sempre que você for escolher, olha lá no rótulo essa acidez. Se ela for abaixo de 0,8%, ele é um azeite de muita qualidade, tá certo? Outra coisa que você precisa observar, a embalagem, tá? A embalagem tem sempre que ser de vidro e uma embalagem escura, porque se o azeite de oliva ficar exposto à luminosidade, ele oxida, tá? E ele perde as propriedades. Então, eu não sei se você já reparou, mas 90% dos azeites... Eu nunca vi, na verdade, uma embalagem transparente de azeite de oliva. Ela sempre é aquele verde bem escuro ou preto, justamente para que ele não fique exposto à luminosidade e não perca as propriedades, tá bom? E tem que ser uma embalagem de vidro para que realmente conserve e não perca as propriedades, combinado?
E a última dica com relação ao azeite de oliva é sempre pegue o azeite de oliva que está mais atrás na prateleira. Nunca pegue aquele que está logo à frente, porque nesses ambientes, supermercados, eles têm aquelas luzes muito fortes. E mesmo que ele tenha uma embalagem escura, seja de vidro, quando ele fica muito tempo exposto, pode ser que ele oxide um pouco, tá bom? Então, sempre que você for escolher, escolhe aquele que está mais atrás, o que está mais escondidinho, tá bom? Então, recapitulando, o que você precisa observar? Se é um azeite de oliva extra virgem, acidez abaixo de 0,8%, a embalagem ser de vidro, um vidro escuro e sempre escolher aqueles que estão mais atrás na prateleira. Combinado? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. É isso, tá? Então, o que você aprendeu comigo aqui nessa live hoje? Recapitulando. Inclusive, tá? Lembrando que se você não conseguiu anotar tudo, não tem problema. Essa live vai ficar gravada assim que nós finalizarmos. Eu já vou deixar disponível para você assistir e compartilhar quantas vezes quiser, tá bom? Mas o que a gente viu? Primeiro de tudo, limpar a casa, organizar tudo ali bonitinho, evitar os alimentos que são pró-inflamatórios, todos aqueles que eu passei aqui na live. E depois incluir esses alimentos que são mais anti-inflamatórios e principalmente aqueles também, os carboidratos evitar os carboidratos que dão esses picos de insulina, tá certo? Temos perguntas, se tiverem perguntas, mandem, que eu já vou responder. Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta aqui que eu não vi. Qualquer coisa, se você ficar com alguma dúvida, não tem problema, pode mandar, eu vou deixar essa live disponível, você pode deixar lá nos comentários das lives ou pode me mandar por DM também, tá? Sobre chás, quais os que ajudam com relação à retenção, tá? Retenção, quando você fica retida com muita frequência, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, você está consumindo muitos alimentos que favorecem a retenção, por exemplo, muitos industrializados, muito ricos em sódio. Quando você toma pouca água, também você pode se sentir mais retida. Álcool, quando você toma álcool, também você fica mais retida. Ou quando você tem um ambiente muito inflamado. Um corpo muito inflamado, a tendência é que ele fique mais inchado mesmo, tá bom? Então, não adianta só... É o que eu falei, tá? Não existe milagre. Não tem como você querer desinchar só tomando chá, sendo que você não evita aquilo que te causa um inchaço, tá? Então, primeira coisa, evitar esses alimentos que são muito industrializados, que são ricos em sódio, que causam retenção, tá? Deixar para consumir lá de vez em quando. Segunda coisa, tomar muita água, porque não adianta você se entupir de chá e não tomar a quantidade certa de água, você não vai desinchar. Então, primeiros pontos, tá? Evitar aquilo que te deixa inchada e tomar bastante água. E terceiro, aí sim você pode incluir alguns chazinhos. Os melhores para eliminar a retenção são cavalinha e hibisco. Inclusive, você pode associar os dois, você pode fazer uma misturinha. Fazer junto hibisco com cavalinha e tomar no máximo aí umas 2 xícaras por dia, tá? Porque isso também é uma coisa que eu sempre recebo. O chá tem efeito diurético, então a pessoa passa o dia inteiro tomando chá. E isso também não é bom. Apesar dele ser um alimento natural, também não é bom que você tome em excesso. Tudo que é demais sobra. Então, eu inclusive, já vi relatos de pessoas que tiveram problemas sérios, teve uma pessoa que até faleceu, porque ela tomava compostos, só que não era o chá em si, né? Eram cápsulas que era a erva do chá concentrada, que tem um poder muito mais forte, né? Ele é bem mais forte. Então, ela tomava muitas dessas cápsulas, porque ela queria desinchar, tomava em excesso, e aí ela teve problemas sérios no fígado e acabou falecendo, tá? Então, não é porque é chá que pode tomar em excesso, não é isso que vai melhorar, não é só o chá que vai melhorar a retenção, é esse conjunto de hábitos, tá? A Paty tá perguntando aqui, Carol, tapioca pode? Dicas para preparar. Paty, é assim, ó, não existe nenhum alimento proibido para o processo de emagrecimento, tá? Inclusive para o processo de desinflamação. Não existe um alimento que você fale, meu Deus, é completamente proibido, nunca mais você pode comer. Não existe, tá? Você pode tudo, mas não pode tudo o tempo todo. Então, alguns alimentos, como eu falei lá no início da live, devem ser evitados, você come de vez em quando. Mas a tapioca não é um alimento ruim. Inclusive, ela é um alimento muito saudável. Porém,
ela é um tipo de carboidrato de altíssimo índice glicêmico, tá? Quando você come uma tapioca, você tem um pico de insulina instantaneamente. Apesar dela ser um ótimo carboidrato, ela não tem glúten, barari barará, ela tem um alto índice glicêmico. Então, a minha dica, pode comer tapioca? Pode, só toma cuidado com o tamanho da tapioca que você vai fazer, porque como ela é muito rica em carboidrato, se você fizer uma tapioca muito grande, ela vai ter muitas calorias, ela vai ter uma quantidade de carboidrato muito grande para uma refeição só. Então, faça uma tapioca média, não exagere na quantidade. Porque eu já vi gente fazendo tapioca com 10 colheres de chá, 10 colheres de sopa de tapioca. Fica uma tapioca para uma frigideira deste tamanho. Então, a quantidade calórica, a concentração de carboidrato numa refeição só, ela é muito grande, tá? Então, faça uma tapioca pequena para média e sempre coloque uma proteína junto. Eu sempre indico para as minhas pacientes fazerem a crepioca. Porque a crepioca, você coloca a proteína junto, que bate o ovo, certo? E você pode colocar uma quantidade pequena de tapioca que ela fica boa, ela fica tipo um omeletinho, uma panquequinha, tá? Então, minha dica, faça uma crepioca. Você coloca ali 1 colher de sopa, mais ou menos, de farinha de tapioca, daquela goma, e você mistura com 2 ovos. Assim, a proteína reduz o índice glicêmico da goma, né, da tapioca em si, e não exagera, você não exagera na quantidade de carboidrato numa refeição só. Aí você pode rechear com o que você quiser. Um queijo branco combina muito bem, eu gosto muito de rechear com queijo branco, tomate e orégano, fica muito bom. Você pode colocar também junto, na hora que você for preparar a crepioca, coloca ali uma chia, uma linhaça, também fica bom, e daí você faz a panquequinha, e daí além de adicionar a proteína, você adiciona a fibra também. Aí funciona, é um ótimo café da manhã, lanchinho da tarde, ou até mesmo um jantar. A Shirley tá dizendo aqui, boa tarde, você é uma bênção. Imagina, Shirley, obrigada por estarem aqui, por todas vocês. Amo quando vocês interagem, podem mandar bastante perguntas, adoro responder as dúvidas de vocês. E agora eu vou trazer muitos conteúdos realmente para ajudar vocês a desinflamarem o corpo e destravar essa queima de gordura, porque eu tenho observado que as mulheres têm muita dificuldade para emagrecer. Fazem dietas restritivas, param de comer, sofrem, passam fome e não conseguem ter não conseguem realmente emagrecer da forma que elas querem. Aí ficam no eterno efeito sanfona, né? Porque quando você faz uma dieta restritiva, além de baixos nutrientes, você não consegue manter ela por muito tempo. Então, o objetivo é passar para vocês estratégias realmente eficientes e inteligentes que façam vocês desinflamarem esse corpo e realmente emagrecerem mais rápido, destravarem a queima de gordura. E outra coisa, né? Quando você tem um corpo menos inflamado, isso é muito mais propício para que ele funcione melhor. Então, você vai ter mais disposição, teu intestino vai funcionar melhor, teu cabelo vai ficar lindo, a pele, tudo. Até questão de manchas melhora, quem tem muito problema com acne, rosácea. Esses dias eu recebi uma perguntinha lá no meu story sobre a questão da rosácea. Tinha uma seguidora que ela tinha muito problema com rosácea. Rosácea é aquela inflamação na pele onde fica bem vermelhinha, ela fica irritada e bem vermelha. Rosácea, acne, melasma, são todos problemas de pele causados por algum tipo de inflamação. Principalmente a rosácea e a acne. Então, quando você reduz a inflamação no corpo, a tendência é melhorar, tá bom? São processos inflamatórios que quando você reduz, a tendência é que o aspecto fique muito melhor, tá? E os iogurtes, tá? Com relação aos iogurtes, os melhores para serem consumidos, natural, desnatado, tá? Os iogurtes naturais são os melhores. O natural desnatado, ele tem menos gordura, tá? Esses outros iogurtes que são esses com sabor, com frutas, eles não têm uma composição muito boa, tá? Então, esses iogurtes não que você não possa tomar mais. Para você tomar ali 1 vez na semana, 2 vezes, tudo bem. Mas para consumir todos os dias, eu indico o iogurte, sempre o iogurte natural, de preferência o desnatado, que daí ele tem menos gordura. Como que você pode consumir esse iogurte? Porque isso daí também é um problema sério, né? Porque o iogurte natural, não sei se você já experimentou, mas ele é bem azedo, tanto o natural quanto o natural desnatado. Ele não é aquele iogurte gostoso, docinho, igual esses de polpa de frutas. Ele tem, então, se você tem um paladar, eu adoro, porque eu não sou muito do doce, então tudo que é azedo me agrada, então eu gosto. Mas se você tem um paladar que é mais propício pro doce, um paladar mais doce, esse iogurte você não vai conseguir comer sozinho, tá?
Então, o que que eu indico? Sempre coloque junto uma fruta que seja mais docinha, tá? Evita colocar mel, porque o mel é açúcar. Então, se você colocar em excesso, você vai, por mais que ele seja natural, você vai acabar deixando ele muito rico em açúcar, tá bom? Então, o que que você pode fazer? Eu gosto muito de colocar frutas vermelhas, mas as frutas vermelhas tem que estar bem docinha para ele ficar bom. E banana, mamão também fica muito bom, porque são frutas que são bem doces. Então, quando você mistura com azedinho, dá até um contraste gostoso. Fica aquele fundinho azedo com o doce da fruta, tá? Pode colocar umas oleaginosas junto, pedacinho de castanha, pedacinho de nozes, fica muito bom. Ou você pode colocar linhaça, isso eu sempre faço. Iogurte natural, linhaça e fruta. Fica muito bom, tá? Linhaça lembrando que a linhaça sempre triturada. Compra a sementinha na casa de produtos naturais, tritura lá no processador ou no liquidificador e guarda no potinho. Aí sempre que você for utilizar, utilize ela dessa forma, tá certo? E aí, mais alguma pergunta, meninas? Se tiverem, a hora é agora. A hora é agora. Ficou claro o que eu falei com relação à tapioca? Ficou tranquilo? Vocês conseguiram entender? Porque às vezes eu vou falando aqui, acabo falando muito rápido e acaba, né, ficando meio confuso. Mas coloquem aqui pra mim no chat se ficou bem tranquilo, se vocês entenderam. E aí, se ficar com alguma dúvida, não tem problema, eu respondo tudo. É só deixar lá no comentário das lives ou me mandar por DM, que daí eu respondo, tá certo? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Quarta-feira que vem estarei aqui novamente, então já se preparem, sempre às 16 horas. Quando tem alguma mudança de horário, eu sempre aviso antes, tá? Mas é sempre nas quartas-feiras. E aí vou trazer mais conteúdos como este para vocês, porque você possa realmente desinflamar esse corpo e emagrecer bem rápido, tá? A Paty disse que ficou bem claro, que ficou ok. Aroma Cosméticos está me perguntando qual a diferença do azeite vermelho e o verde. Esses azeites que tem diferença de cor, tem uns até que são azuis, né? Tem um que é azul, outro é verde, outro é vermelho. A diferença de um para o outro é que alguns são para preparações quentes, tá? Eles têm uma composição que é mais preparada para altas temperaturas. Eu não vou saber te dizer exatamente qual. O verde é o tradicional, que é aquele extra virgem que você usa mais para tempero de salada, para usar ele cru, tá? O vermelho e o azul, não sei te dizer exatamente qual é, tá? Mas o vermelho, se eu não me engano, é aquele que é utilizado para cocção, que ele aguenta temperaturas mais altas, tá? E o azul também, esses dois é mais com questão a temperatura, tá? Tem um deles que também ele tem um grau de pureza um pouco maior, ele é um azeite mais puro, mas assim, não se pega muito nisso não, tá? O que você tem que observar é se realmente ele é um azeite extra virgem, porque esses azeites dos coloridinhos aí, eles normalmente são mais caros, né? Então eles vêm lá com uma coisa diferente, esse é próprio para cocção, esse aguenta temperaturas mais altas, mas normalmente eles são mais caros, então não se prende nisso não, tá? Se prenda a comprar um azeite que seja realmente de qualidade, seguindo aquele passo a passo que eu passei aqui, tá bom? Meninas, muito obrigada. Semana que vem estarei de volta. Já separem aí as suas perguntas que eu vou responder ao vivo com todas, tá? Obrigada pela presença. É uma delícia, sempre amo estar aqui com vocês e até quarta que vem.